E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de História. Temos aqui a continuidade na análise de povos antigos do Oriente. Começamos analisando o povo da Índia, né? O povo hindu. Porém, hoje nós vamos partir para a China e vamos analisar alguns aspectos relevantes sobre a civilização chinesa. Sempre lembrando que quando nós falamos dos chineses e também dos indianos, mas especificamente dos chineses, nós falamos sobre dinastias e uma civilização bastante antiga. E a China, ao contrário de outras civilizações, conseguiu, através do tempo, preservar muito de sua cultura e muito dos seus aspectos econômicos de ancestrais. Ou seja, quando nós falamos da China antiga, nós estamos falando não exatamente do que corresponde ao atual Estado chinês. Nós estamos falando de uma civilização que se encontrava, sim, no Oriente, ou seja, lá, né, no continente asiático, porém não exatamente condiz com todas as características da China atual. Só que muito ficou. Eu vou citar um exemplo. Quando nós falamos da Índia, algo ficou. Algo ficou. Só que a China antiga era muito mais desenvolvida. E quando nós falamos dos países mais antigos do mundo, é natural lembrarmos que a China é independente há muito tempo. E várias transformações e várias dinastias já existiram nessa nação, que se transformou hoje em um país, claro, um estado moderno, né, um estado diferente, mas já assim foi berço de uma civilização extremamente desenvolvida, extremamente ligada a guerras e conquistas também, mas a lastros culturais. Não obstante, lembrarmos que os chineses criaram bússola, foram os primeiros a utilizar as ferramentas de orientação e localização geográfica com registros efetivos. Claro que nós já tínhamos a participação no mundo árabe, só que os chineses eles se apropriam muito bem de traços culturais, trazem isso para sua cultura e conseguem ainda desenvolver ainda mais alguns aspectos que possam ser relevantes para suas necessidades. Bom, nós começamos então com a dinastia Zhou. Essa dinastia Zhou se escreve Z-H-O-U, Zhou, né? Ela dura de 1046 a 256 a.C. É a mais longeva dinastia, por isso que estamos destacando. Não é aqui uma videoaula sobre dinastias chinesas, mas quando a gente fala de povos antigos, é inerente lembrarmos dessa dinastia que foi a dinastia mais duradoura. Foi direta e precursora da atual civilização chinesa, ou seja, por isso que o professor traz exatamente a Zhou. Não quer dizer que não existam outras tantas. Bom, era dos estados combatentes e do uso da tecnologia do ferro. Então essa dinastia Zhou, como o professor já ilustrou anteriormente, ela era guerreira, combatente e também tinha como grande característica o uso da tecnologia do ferro. Lembrando que nós estamos falando de coisas aí de 1 milênio antes de Cristo. Então estamos falando de coisas de pelo menos há 3.000 anos atrás. É muita coisa, né? Nós também temos aí a ideia de Confúcio, né? Que é a introdução à filosofia chinesa, com Lao Tse e o respeito à tradição, respeito às normas sociais, o reforço ao caráter solidário e também comunitário, né? E também temos alguns aspectos bastante interessantes quando nós falamos, né, da ligação direta com a China e a Rota da Seda. Nós tínhamos sim aí mapas, né, como o professor já deixou esse material disponibilizado também, ligando, né, todos esses reinos mesopotâmicos, né, essas sociedades que faziam parte dos povos mesopotâmicos, também ligando a China e também a Índia, né? Por isso que essas duas civilizações ficaram unidas aí para comentarmos. Bom, apenas Alexandre, né, o Alexandre o Grande, em 323 a.C., a ligação entre Ocidente e Oriente vai se tornar permanente. Então, basicamente, 4 séculos anteriores à data de início do nosso calendário moderno, ou seja, 323 a.C., Alexandre o Grande consegue essa ligação efetiva entre Oriente e Ocidente, né? Aliás, Ocidente e Oriente nesse caso. Antes, com a simultaneidade, né, do Egito, Mesopotâmia, Índia, China, essas ligações eram momentâneas. Ou seja, dependiam diretamente de como a dinastia e de
como cada uma das civilizações se organizava. O fato é que a China forma uma civilização bastante antiga e que tem muitas contribuições científicas, principalmente nos campos de ciências naturais, matemática, astronomia e, por que não dizer, elementarmente na organização em comunidade. Então essa ideia de como nós conhecemos sociedades, é claro que vem da Grécia, vem do Egito, vem dos romanos, vem de várias civilizações, mas no Extremo Oriente, quando nós falamos isso, nós também falamos da China, né? Que acabou sendo sempre combatente e por isso detém um dos maiores territórios do continente asiático e preserva os seus laços e também conceitos advindos aí de filosofia antiga e também de conhecimentos, né, desenvolvidos ao longo de milhares de anos. Certo, pessoal? Muito obrigado pela videoaula e aqui encerramos essa temática. Até a próxima. Valeu!